Ah, agora Grande, sim. Nelson. Tá, tá me ouvindo Estamos bem? bem de imagem? Está bem enquadradinha? Tá legal. Tá legal. Então tá bom. Está Você tá me chegando ouvindo bem bem também? o som para você? Tá legal. Tá bem legal. O pessoal tá chegando também. Tá, vê se você ouve bem aí ou ele é bem enrolado. Ouço bem. Ouço bem. Tá entrando bem? Tá Não entrando tá, super bem. Eu não não tá, tenho não aquele tá ouvido engolindo. de músico Não, apurado não. como o seu, Não, mas não tá elaborado, engolindo. mas Não tá engolindo, né? não, não tá. Então era isso que precisava, não engolir. Pronto. Não, tá legal. Peraí, deixa eu só ajeitar o meu aqui. Peraí. Isso. Se põe um pouquinho mais de volume aí no teu, melhorou para mim. Peraí. Deixa eu ajeitar um pouquinho melhor. Assim melhora? Eu tô tentando enquadrar ali o distintivo do Palmeiras para você se sentir meio Não, acanhado, peraí, entendeu? peraí. Você vê que não faz esse tipo de coisa, começa a dar interferência no sinal, entendeu? Ai, ai. O meu som, o pessoal tá reclamando do meu som. Será que para todo mundo o meu som tá baixo? Ele ficou baixo, agora melhorou. Você melhorou já. Peraí. Não sei se é aqui, talvez seja a conexão aqui. Peraí. Vê agora. Melhorou, melhorou. Agora tá Agora tá legal? bom. Tá chegando muito bem. Ó, a Samara tá falando que a live vai cair com o escudo do Palmeiras. É verdade, Samara, vai cair. Essas coisas Não, atraem outros, o, entendeu? o, dis- Outras o meu, energias. o meu distintivo cai agora e o Corinthians depois, né? Tá difícil lá, hein? Tá difícil, Tá hein? feio, velho. Não, pior que você não sabe. Rapaz. Pior que você não sabe. Olha o que é a vida. Você sabe que eu fui secretário de esportes, fiz uma parceria com a CUFA. Sumiu tua voz. Júnior, sumiu tua voz. Ainda tá ruim? Tá ruim minha voz? Sumiu tua voz. Puxa vida. Olha lá, como é que A tá minha agora? também. Sumiu a tua e sumiu a minha. Ué, ué. É a conexão, viu? É a conexão. Você não me ouve nada? Ó, Eu o não estou pessoal tá ouvindo me nada falando de que para você eles agora. tá Deixa bom. eu ver aqui. Para mim também tá perfeito. Talvez seja o seu, viu, Nelson? Porque ó, o pessoal Você tá dizendo que sumiu tá ótimo. totalmente. O pessoal tá dizendo que tá ótimo. Tá me ouvindo bem? Não, cortou tudo. De repente cortou. Olha que interessante. Faz uma coisa. Desliga o Então, teu e um momentinho volta. só. Desliga o teu e Empresta o volta. seu celular para mim, tá? Vamos ver. Foi? Ou nada? E é Oi, interessante que o pessoal. Júnior, fala aí. Ó, o pessoal tá tirando sarro aqui. O reverendo Marcelo tá falando que você tá em pecado, Nelson. Fala aí, Júnior. Ó, o pessoal tá falando que o meu áudio tá ótimo. Também. É interessante que o pessoal. Júnior, Fala aí. Tá todo mundo ó, o pessoal tá tirando sarro que o reverendo Marcelo. Nada. Desliga 10 Não, segundos. eu não estou ouvindo, não. Acho que eu vou ter Desliga que 10 sair e segundos e voltar volta. novamente, porque o teu som. Ok? Vamos lá. Espera aí, pessoal, que o Nelson já volta. Ele já tá voltando aqui. Já ele tá de volta. Vou aguardar aqui 2 minutos. Vamos lá, vamos aguardar 2 minutos aqui. Como é que tá meu som para vocês aí? Como é que tá o meu áudio? Vamos lá, vamos ver se agora vai. Espera aí. Zanon, é isso. É isso. Tá me ouvindo bem, Nelson? Estou ouvindo agora. O Bem. pessoal falou para você voltar sem o símbolo do Palmeiras que melhora.
Ah, não. Eu já achei que foi a técnica que fez de propósito. Vamos lá. Eu tava te falando, olha o que é a Sei, vida, cara. Eu fui sei. secretário de esportes ano passado. Isso. Aí a gente trouxe a Taça das Favelas para a cidade. Sim, Entre as revelações, a Taça das Favelas veio do Rio de Janeiro, parceria com a sei. CUFA e tal. Entre as revelações da taça, Patrick de Paula, que veste a Tá vendo? camisa verde do Tá vendo? Palmeiras, que vai bater o último pênalti do Paulista. Entendeu? Rapaz, aquilo foi Criamos cobra perigoso. para picar nós, cara. É, eu vou te falar. Vou te falar. Azar de corintiano não tem fim, meu. Bom, pelo menos o Patrick de Paula, melhor que o outro de Paula, meu amigo Charlie Brown, né? O Benito. E bom estarmos juntos então, hein? Como é que é? Bom estarmos juntos, né? Pô, alegria. Vou te apresentar aqui para quem ainda. Se é que tem alguém ainda que não te conhece, mas vou Tem te bastante apresentar gente. contando um pouco da sua história. Gente, convidado de hoje à noite, ele é filho da dona Laura e do seu Fenelon. Uma mistura de culturas e de vocações. Com a mãe, cantora de rádio, ele foi invadido pela alegria de ouvir, produzir e compor músicas. Mas o gosto por cheiros e sabores, ele herdou do pai, um acriano, experimentador de sementes, vindo de uma família de 14 irmãos, que chegou em São Paulo, trabalhou no setor hoteleiro e teve contato com grandes chefes de cozinha. Aliás, os melhores pratos da infância e da adolescência saíram das mãos do seu Fenelon, que o Google mostra na busca, quando a gente faz uma busca ali por significado de nomes, que Fenelon significa aquele que canta. Pois é, verdade ou não, se o seu Fenelon não cantava, não faltaram na sua família cantores, compositores, pianista, maestro, instrumentista, violinista, enfim, ele foi cercado pela música, assim como todos da sua família. Nos parques de São Paulo e nos coretos do interior, o nosso convidado dessa noite, o meu queridíssimo amigo, o músico, compositor, produtor musical, escritor, pastor e teólogo Nelson Bomilcar, descobriu o encanto que a música, oferecida democraticamente a quem possa interessar, que nunca mais deixou de estar presente na vida dele. E nós começamos essa noite podendo ouvir todas as formas de ser e de viver do Nelson. Boa noite, queridíssimo amigo, agora oficialmente, né? Uma baita de uma alegria poder parar no meio dessa loucura, dessa correria, essa insanidade de agendas e desse tempo maluco de pandemia. É verdade. Que loucura que viver. E ter um tempo maravilhoso com você aqui nessa noite. Boa noite, viu, velho? Boa noite, amigo Júnior. Como vai? Tenho acompanhado algumas outras lives também, nesse momento de muita reflexão, momento de pandemia, de um momento único, né, que nós vivemos na nossa nação. E eu creio que vamos conversar aqui de alguma maneira, nas nossas experiências e na nossa caminhada, que possa também encorajar a muitos, né? Vivemos a questão da espiritualidade cristã, com os desafios do mundo contemporâneo, e num momento também de cidadania, e mais uma vez somos chamados a ações cidadãs e tentarmos, de alguma maneira, influenciar e contribuir para a transformação da sociedade. Você sabe que aqui nas lives, você acompanhou algumas, aqui nas lives a gente fala de tudo um pouco. Sim. A gente fala da vida, fala das histórias. Aliás, a gente costuma falar pedaços da vida e das histórias dos convidados e das convidadas que pouca gente sabe. Né? A gente fala de gostos, fala sobre o momento, fala sobre, enfim, fala sobre a conjuntura, analisa temas, né? E hoje não é diferente. Queria começar falando um pouco da tua vida. E queria resgatar um pouquinho da sua história. Você Vamos lá.
você prestou vestibular para ser dentista, jornalista, engenheiro. E comunicação. E comunicação. 4 anos de cursinho. Bateu na trave e não foi. Como é que foi esse momento da sua vida antes de você fazer a grande descoberta, a descoberta da sua grande vocação, que é a vocação que você exerce com um baita talento, que é a música? Quais eram os sonhos que você tinha? Você queria mesmo seguir essas outras profissões aí que eu falei? Júnior, eu vim de um momento no nosso país em que algumas profissões eram decantadas e quase todos os pais orientavam os filhos desse caminho. Era um momento do boom da engenharia eletrônica, tanto que o meu irmão Roberto, músico, maestro, se formou em engenharia eletrônica por influência do meu pai e depois acabou se tornando o que ele já era, um músico. Então, naquela época, né, nós viemos dessa junção aí de uma família acreana com a família da minha mãe, de herança portuguesa, um casamento, assim, duas culturas que acabaram trazendo para o nosso lar um pouco dessa dinâmica de uma família um pouco mais simples, de uma família um pouco mais favorecida para os estudos, que era no caso da minha mãe, na época cantora do rádio. Então, desde pequenininho, nós recebemos a influência da minha mãe como cantora do rádio, era crooner de orquestra aqui na Rádio São Paulo, e ela que nos colocou, nos iniciou na música. Eu diria para você que quase todos da nossa casa, num primeiro momento, desejamos seguir a carreira dela, nos tornarmos músicos, o que aconteceu com meu irmão Roberto, mais velho, depois eu, mais novo, e foi num período em que o evangelho chegou à nossa casa. A minha mãe se entregou a Cristo ouvindo um programa de rádio. Ela era cantora do rádio e se entregou a Cristo também por influência de pregações que eu via no rádio. E depois de convertida, foi discipulada no rádio, ouvindo um programa de rádio chamado Escola Bíblica do Ar, do pastor Davi Gomes, saudoso Davi Gomes, lá do Rio de Janeiro. E depois ela começou a nos levar para uma igreja mais tradicional, batista de herança leta, que não era a nossa cultura. Nós não tínhamos a cultura da fé cristã. E ouvimos a primeira vez o evangelho dentro de uma igreja mais tradicional. E depois começamos as nossas crises existenciais, e a minha foi exatamente no período pré-vestibular. 16, 17 anos, eu já estava tocando nos bailes aqui de São Paulo, gravava jingles com meus irmãos, tivemos a influência também, né, desse mundo artístico, convivemos muito ali perto da TV Tupi, ouvíamos muitas coisas das influências dos festivais da Record. Então, o conviver com a música foi quase natural. Naquele período de pré-vestibular foi a minha crise existencial e eu vim a conhecer o Evangelho neste período. E era um período de decisões. Você imagina a pressão dos pais, o que os filhos vão fazer, né? Meu pai sonhava que eu tivesse uma vida diferente da que ele teve, lá vindo do Acre, família de 15 irmãos, foi criado do lado de Rio, uma infância mais pobre, mais limitada. E ele sonhava um outro nível de vida para os filhos. De repente, os 2 filhos homens desejaram o quê? Música, viver de música, né? Porque já estávamos inseridos nisso, aprendemos a estudar com uma professora que morava na frente da nossa casa, que nos levou a estudar piano. A minha mãe foi minha professora de violão, ensinando as músicas da Inesita Barroso, as músicas do Dorival Caymmi, e depois que chegou aquela influência saudável dos Beatles, Lennon e McCartney, que também invadiram a nossa casa. Nesse período foi a minha conversão. 17 anos fui convertido no meio dessas crises para tomar essas decisões. E logo depois da minha conversão, 2 anos depois, eu já estava viajando por esse país e também fazendo o meu cursinho, né? Então eu fiz o Equipe Vestibulares, eu fiz o Universitário, eu fiz o Objetivo. E no Objetivo, eu conheci o trabalho da ABU, da ABS, Aliança Bíblica Universitária, e eu cuidava de um grupo de estudo bíblico dentro do curso Objetivo, uma sala, na sala de francês, até o Digênio assistia, Volney Faustini trabalhava lá, e eu dava os estudos bíblicos. Eram mais ou menos 260 alunos no período secundarista estudando a Bíblia, e esse que vos fala aqui, novo convertido, músico. Tocamos algumas vezes lá no Objetivo, festivais do Objetivo também.
Então, ali foi o momento em que Deus usou o ambiente do estudo secundarista para me chamar para o ministério entre estudantes. Eu trabalhei depois 8 anos como obreiro da BU. Fui parceiro de trabalho do Ziel Machado, meu companheiro Grande de trabalho irmão, de meu amigo, meu secundarista, parceiro. e ali fui, além de ser mentoreado pelos irmãos que vinham daquela herança da CEPAL, de Vencedores por Cristo, Jaime Kemp, eu recebi a outra formação da Aliança Bíblica Universitária, Valdir Stornagel, Dieter Breppel, Paul Freston, recebendo o Congresso de 1976 em Curitiba, Caio Fábio sentado ali na frente, todo mundo com a mesma idade, e recebíamos o desafio para usarmos a vida profissional e também, no caso, a música para servir a Deus. Então, aí começou a minha conexão com essa realidade. Aí eu entendi porque tive que fazer um intensivo em cursinho, porque ali tornou meu ministério e eu trabalhei, inclusive, como coordenador nacional do movimento estudantil entre secundaristas. Agora, e quando foi, no meio disso tudo, porque você está tentando descobrir sua vocação, Sim. Você está no cursinho, você se converte, aí também descobre o talento de poder ensinar, né? Enfim, você está ensinando a Bíblia, está partilhando ali com os estudantes, está recebendo outras influências, né? Mas, apesar de vir de uma família com tradição, com conhecimento, com envolvimento com a música, né? Quando é que você, no meio disso tudo que você está contando para a gente, no meio desse caldo de cultura aí, quando é que você percebe que a música também era a sua vocação? Bom, eu diria para você o seguinte, eu tive um desafio pessoal. Qual foi o desafio pessoal? Eu tenho um irmão músico, o Roberto, que durante muito tempo foi um músico bastante ativo aqui em São Paulo, no Brasil, no trabalho de orquestras, pianista de jazz, pianista de bossa nova, foi um dos fundadores, junto ali com o Hamilton Godoy, do CLAM, Centro Livre de Aprendizado Musical, foi professor ali, foi professor na Fundação das Artes, foi professor em Tatuí. E o Roberto, quando eu converti, ele disse assim para mim, você vai morrer de fome, porque agora você se tornou um cristão e você devia ir embora do país, porque você não vai sobreviver como músico dentro da igreja evangélica no Brasil, porque a igreja evangélica não tem visão alguma para o apoio de músicos e arte, e ele era um músico reconhecido fora. E eu me lembro que isso foi um desafio interno. Eu falei, não, Deus, é o seguinte, eu vou dedicar a música para a tua glória, eu quero usar a música para que o teu evangelho seja conhecido, e esse desafio eu recebi dentro da missão de Vencedores por Cristo, onde eu fui treinado, mentoreado por várias pessoas ali naquele momento, e viajando pelo Brasil, junto com a Carla, que se tornou minha esposa, nós conhecemos a realidade desse país como poucas pessoas conheceram, dos grandes centros e cidades menores e da realidade da cara da igreja evangélica. Então, a minha mãe dizia assim para mim, nós podemos ajudar a influenciar a igreja, Nelson, que ela ganhe uma visão para fora, que ela saia das suas quatro paredes. E a minha mãe fez esse papel muito bem, ela se envolveu em muitos projetos sociais, lidando com idosos, depois trabalhando com detentas. Sendo cantora, ela tinha uma visão de cidadania, de serviço, de trabalho social. E ali eu comecei a trazer um pouco dessa herança da nossa cultura brasileira dentro de uma estrutura batista tradicional. Uau. E o meu irmão, depois, anos depois, hoje ele é convertido, mas ele não olha era... Olha a tua irmã aqui, olha a Dora aqui, um beijo, Dora. Dora. Também. Ah, a Dora pode confirmar. O meu irmão seguiu uma seita durante 25 anos. E ele foi pianista dessa seita, representando aqui no Brasil, fora do Brasil. Disseram que ele era a encarnação de Brahms, ele tocava todas as peças de Brahms e tal. E Deus me deu a graça nesses anos todos de também ser sustentado pelo trabalho pastoral através da música, cuidando de pessoas, mentoreando pessoas, o valor do discipulado, você sabe bem o que é isso, né, Bezerra? Você se dedicar para pessoas. E eu sentia uma responsabilidade de cuidar de músicos, pastorear músicos. Eu me lembro quando cheguei nessa igreja batista, eles falaram assim,
nós já perdemos, a igreja protestante perdeu mais de 70% dos seus músicos que não estão mais na igreja, que estão nas grandes orquestras, nos grandes centros, nos coros, nas bandas que tocam em bailes. Tudo veio de igreja, mas eles não conseguem ficar na igreja e sobreviver dela. E eu me lembro que o Roberto, quando disse essa frase, eu não entendi, mas ele tinha razão. Nós não tínhamos essa mentalidade de apoiar o trabalho musical, e a adoração, ela estava começando ali no final dos anos 60, início dos anos 70, com o movimento de Jesus nos Estados Unidos, os hippies se convertendo, não foram acolhidos nas igrejas. O pastor Chuck Smith teve que começar o trabalho lá em Costa Mesa, nas chácaras e nos sítios, porque ninguém acolhia hippies, e muitos desses hippies eram músicos e foram os que geraram os primeiros movimentos de adoração nos Estados Unidos, como o Ministério Maranatha Music, que é fruto desses jovens que se converteram. O Brasil recebeu esse mesmo vento no início dos anos 70. Nós estávamos naquele meio de ditadura ainda, você lembra, o grito de liberdade, as igrejas não eram encorajadas a pensar, né? Então, o primeiro livrinho que me deram quando pôs a minha conversão foi o livrinho do John Stott, Crer é Também Pensar. Eu falava, é isso aí! A fé cristã, ela é pensada, transformação de mente, metanoia, uma nova mentalidade. E para cumprirmos, que sempre foi uma coisa muito forte na minha formação de espiritualidade, a nossa dupla cidadania. Uhum. Quando Paulo escreve à igreja de Filipos, ele diz, vivam de modo digno como cidadãos deste evangelho que vocês abraçaram. E as notícias que me cheguem sobre vocês é que vocês estão firmes, juntos, unidos, lutando pela fé no evangelho. E ele diz mais ali embaixo, e foi concedida a graça não somente de vocês crerem no evangelho, mas de sofrerem pelo evangelho. Então eu já entendi que o discipulado, que é caminhar com Deus, construir uma espiritualidade cristã, significa um convite à desinstalação, uma peregrinação onde a dor, o sofrimento estariam presentes, estariam moldando o nosso caráter, a nossa maneira de ser. Então, chegando na igreja evangélica, eu trouxe essa herança musical da música popular, né? Eu tocava rock também, grupos de baile, fazia música brasileira também, junto com o meu irmão. E o meu irmão uma vez falou assim, você foi o responsável por secularizar a música sacra. E ele desenvolveu assim um senso crítico, como alguém da música, a sua contribuição foi trazer a secularização da música sacra, e a música sacra tem uma herança. Hoje ele já pensa diferente, ele gravou comigo em vários discos, ele gravou comigo no De Vento em Popa, ele fez os arranjos de corda. Queria tocar nisso. O disco que foi a mudança da maneira de olhar a música cristã no nosso país, e foi um trabalho que não foi reconhecido no primeiro momento, e hoje ele é cult, né? Ele foi colocado como uma linha divisória na música cristã. Sobre isso que eu queria falar. Aliás, a Karen está aqui também, olha só. Filhota está por aqui. Mandar um abraço beijo para ela. Admiro demais. Faz um trabalho lindo também, a Karen. Maravilhoso, maravilhoso. Leva muito bem, leva adiante a herança e o legado espiritual do pai e da mãe, viu? Karen é uma menina preciosa. Deixa eu te falar quero tocar exatamente nesse ponto que você falou. Pois não. Esse período aí, década de 70, final da década de 70, De Vento em Popa. De Vento em Popa é um marco. De Vento em Popa, gente, para quem tem a barba mais pretinha que a minha, para quem está chegando agora, é do tempo do LP, do long play. Isso aí, do LP. Só ouvi. É um LP que foi produzido por um grupo musical icônico do mundo evangélico, Os Vencedores por Cristo. Lá por 77, se não me falha a memória. Foi, 77 que foi gravado aqui na rua Alves Guimarães, aqui em Pinheiros. Olha isso. No estúdio Vice-Versa, um estúdio histórico, de onde gravavam o Sá, Guarabira, todo aquele pessoal. Era esse lugar. Detalhe. Gente, o Nelson tinha, à época, 22 aninhos. Se eu não estou errando aqui, Nelson. É isso? Eu não estou conseguindo mais me lembrar, mas era acho que 21, 22. Era isso mesmo. 22 anos você tinha, cara.
Era isso mesmo. Você considera, enfim, uma pergunta para você, porque eu fico olhando e pensando, né? Você considera que esse LP, que o De Vento em Popa, foi um divisor de águas na música evangélica no Brasil? Tinha alguma outra coisa parecida naquele momento no país? Olha, nessa vertente da reflexão, nessa vertente de usar a cultura brasileira, eu considero sim este trabalho como um trabalho inusitado, porque foi, foi uma linha divisória também dentro da missão de Vencedores por Cristo, que até então gravava músicas traduzidas, com algumas exceções. Tivemos alguma composição do Guilherme Kerr, da Marta Kerr, no disco Louvor 1, então o próprio Volor, né? O Volor, que era o contemporâneo da BU, foi gravado no disco anterior. Se eu fosse contar, estava lá a primeira marcha rancho que eu ouvi, antes mesmo que eu fosse alguém. Escuta, você podia dar uma palhinha, né? Você podia ir falando com a gente, dando uma palhinha. A Ruth Lima está pedindo isso, eu vou. Ruth, nós vamos atender, vai. Tá ouvindo bem aí? Estou ouvindo super bem. Então vamos lá. Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste e me disseste bem, mesmo sendo tão rebelde, tu me amaste, me estendeste a mão, já me deste tanto amor e paz, eu só te peço uma coisinha mais, para que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a parte. Uau! A brincadeira que a gente fazia com o Volô é que o Volô estudava lá no ITA, era líder da BU no ITA, engenheiro aeroespacial, e a gente brincava com ele que o que ele queria dizer na música é: ensina-me, Senhor, ir a Marte, entendeu? Está em 10 segundos. Ensina-me, Senhor, ir a Marte. Cara, eu lembro muito do Volô. Eu, garoto, criança, lembro de vocês, lembro do Volô lá no Teatro Brigadeiro. Meu pai começando os encontros de paz. Você acredita? Exatamente. Tivemos várias vezes lá, nos dois lugares. Que loucura. Mas sem dúvida é um marco, né, Nelson? É um marco. E isso, Júnior, eu acho que a gente precisa lembrar. Uma vez o Marcelo Galberto disse que nós vivíamos um momento de avivamento, e isto era verdade. É fato. Palavra da Vida trazia Jairinho Gonçalves, Paulo César, Nilma, já fazendo música, são anteriores. O Volô já fazia esse trabalho maravilhoso dentro do ambiente da universidade. Depois chega o Guilherme Kerr, na missão de Vencedores por Cristo, um poeta, e que ajudou o Jaime Kemp a fazer essa linha divisória. Olha, então vamos gravar um LP somente com autores brasileiros, e, na realidade, outros autores brasileiros já faziam música, mas no movimento pentecostal. Armando Filho, um dos grandes compositores lá do mundo pentecostal, que gravou muito lá como pastor, já faziam música brasileira de muita qualidade, mas era uma outra vertente. Sim. Essa vertente brasileira, ela nasce aí. E o primeiro impacto foi negativo, a igreja não absorveu no primeiro momento. Eu me lembro. Era quase um escândalo. Aristeu Pires, Sérgio Pimenta, Guilherme Kerr, né, que trouxeram um conteúdo extraordinário de reflexão. Né? Eu estou nessa turma também, nesse time inicial. Depois, vencedores lá, 10 anos mais para frente, Jorge Camargo chega, João Alexandre chega. Né? E nesse momento também, 72, 73, 74, 75, a conversão do Azaf. Conheci o Azaf em Alegre, eu me lembro muito bem, eu tocava bateria em Vencedores. Aí o Azaf chegou por atrás, assim, puxou minha camisa: com licença, meu nome é Azaf Borba e Deus me chamou para ser um adorador. Recém-convertido, né? Então você percebia que Deus estava soprando nos movimentos de juventude, levantando um time de poetas e de músicos que ajudou a igreja a sair do casulo, sair dos templos, né? Olha o Júnior Feitosa, um amigo querido, brincando aqui, falando que no Nordeste,
que se ouvisse essas músicas ia para disciplina na igreja. Mas, cara, Exatamente. tô lembrando, né? Fervilhou gente boa. Pô, o Ademar é Sim. dessa cepa aí, É o Gerson. exatamente esse momento. Cara, assim, gente impressionante. É fruto de um avivamento genuíno mesmo. E aí você sabe, né? Porque alguns tiveram o seu trabalho assim, ligado a comunidades locais. Foi o caso do Azaf, lá na Seara Latina, Sim. depois a comunidade de Porto Alegre. Foi o Ademar junto à comunidade da Graça. Você acabou vendo vários desses autores e compositores junto com comunidades locais e em missões chamadas interdenominacionais, na época, ou para-eclesiásticas, né? Uhum. Mas ali era possível, ali as pessoas bancavam essas iniciativas. Depois, do De Vento em Popa, outro LP extraordinário foi o Tanto Amor, também com várias composições do Sérgio Leoto, do Guilherme Kerr, arranjos do Ciro Pereira. Eu me lembro que quando foi gravado o De Vento em Popa, quando o Roberto fez o arranjo de cordas da Roseira, acabou a gravação, os músicos aplaudiram, dizendo assim, isso é música de cristãos? Eles ficaram encantados com o cuidado do conteúdo, da harmonia, da melodia e do cuidado da produção, né? Isso é muito interessante. Eu me lembro que quando nós gravamos o Louvor 1 no estúdio aqui Reunidas da Gazeta, do lado estava gravando Elis Regina, no estúdio do lado. Uau! Então a gente vivia e cruzava com essas pessoas, assim, estúdio era um lugar de relacionamento, contato, né? De você fazer contatos com os grandes técnicos de som na época, né? Então isso para mim foi um grande desafio, porque aí eu abro meu coração. Mais do que músico, eu sempre quis ser um produtor musical, cuidar da produção, do nascer da ideia até chegar à concepção final. E isso Deus me deu a graça de fazer nesta caminhada aí de mais de 40 anos. Nelson, você está falando em caminhada de mais de 40 anos. Sim. Né? Você sente a responsabilidade geracional que o seu trabalho tem? Sim, eu sinto essa responsabilidade. Isso foi uma coisa muito forte que a minha mãe me implantou. Minha mãe, antes dela falecer, ela disse assim, continue cuidando de músicos, continue mentoreando músicos na comunidade cristã, esse é o ministério que Deus deu para você, e isso tem uma responsabilidade para a geração, é o que nós vamos deixar para as próximas gerações. Não só essa que nós estamos inseridos, mas para as próximas gerações. Isso é tão verdade que a minha mãe, sendo cantora do rádio, passou essa veia do rádio para nós. A minha irmã Dora tem um trabalho na Transmundial há muitos anos, e eu tenho um programa de rádio chamado Som de Condução, que comemorou 15 anos esse ano, e que começou lá no Canadá, quando nós tivemos em 2 anos sabáticos, lá no final de 1998, 99, lá estudando no Regent. E esse tempo de maturação, de olhar essa possibilidade de você deixar um legado. E ali começamos o programa Sons do Coração, lá com o pastor Nelson Monteiro. Cheguei aqui, temos uma plataforma nova e é um acervo da história da música cristã. São 764 programas que eu gravei essa semana, de 30 minutos, que divulgou mais de 350 compositores, mais de 250 cantores, de ministérios de adoração. É um acervo único. Então, essa responsabilidade também de permitir que essa turma que chegou mais recente e também do segundo movimento, que foi em 89, chamado Movimento Gospel Tupiniquim, tivessem algum referencial. Muitos nem conhecem esse trabalho de Vento em Popa, nem conhecem Guilherme Kerr, Sérgio Pimenta, Jorge Heder, com uma herança maravilhosa, né? Que deixou uma herança assim, encantadora da música brasileira, comunicando o evangelho de maneira tão importante. Então, acho que isso é uma responsabilidade que nós temos. E eu tenho essa pressão toda hora. Nelson, você está vivo ainda, você precisa sentar, senta aí com mais um historiador e começa a escrever a história da música cristã. Eu falei, bom, escrever uma história da música cristã nesses últimos 50 anos, pelo menos, é complicadíssimo, porque cada um conta a história a partir de um prisma, né?
Sem E eu dúvida. convivi com os dois bastidores daquele início da minha conversão. Eu estava lá gravando com a Bom Pastor, com o Mundo Pentecostal, Luiz de Carvalho, e convivendo com Vencedores por Cristo, com autores e compositores brasileiros, vivendo todo esse período da adoração com a Ademar, com a Zaf, depois com o movimento lá de Goiânia, das comunidades. Meu, era muito efervescente tudo isso. Sem dúvida. E a responsabilidade a música tem esse poder de tornar a mensagem compreensível, porque é a linguagem do coração, é a linguagem dos afetos, né? E quando vem isso recheado de conteúdo, abre, né, o coração das pessoas. Eu vejo isso. Deus tocou no meu coração com duas músicas que não era do cancioneiro cristão, que era do Tim Maia e da Rita Lee. Né? No momento lá da crise existencial da pré-vestibular, né? Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito por contar, dizer que aprendi, se na vida algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar, mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Era eu. Grande Tim Maia. Eu estava procurando razão para viver. Esses caras estavam cantando as nossas questões, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, os nossos medos. E depois a Rita Lee, né, Deus, graças a Deus, contradisse o que ela cantou, né? Baby, baby, não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Era eu estava procurando me encontrar. Só que eu chamei por Deus e Deus ouviu sim. Deus me acolheu. Boa. A gente falou um pouco da tua história, a gente falou um pouco, lembramos um pouco do legado musical, da produção musical, lembramos até dos programas de rádio, né, dos 762 ao longo desse tempo, que são, como você bem colocou, são um acervo histórico de referência super importante, mas você também tem uma contribuição bacana, que são os 3 livros que você publicou. Sim. Um deles, o Sem Igreja, publicado pela mesma editora, aliás, que eu publiquei o meu, Fé Cidadã. Você publicou pela Mundo Cristão também em 2012. Desde o lançamento do livro... Acho que eu tenho aqui essa capa aqui, ainda tem aqui. É esse mesmo. O Sem Igreja, buscando caminhos de esperança na experiência comunitária. Queria falar um pouco disso. Ok. Desde que você lançou o livro, como é que estão os Sem Igreja? Por que esse distanciamento com a instituição igreja acontece? Ok. O livro Sem Igreja, ele foi gerado fruto dessas viagens, desse ministério itinerante desses anos todos. Eu, quando saí da última igreja que eu pastoreei, chamado Projeto Raízes, que você conheceu, inclusive o trabalho que nós fizemos, tínhamos o trabalho lá do Integrarte, com a operação do fantástico. Foi uma experiência comunitária maravilhosa. Saindo de lá, eu depois convivi com um grupo pequeno, que chamava-se No Name, um grupo pequeno com muitas pessoas que estavam desigrejadas, não se sentiam confortáveis nesta formatação institucional. E viajando, ouvindo essas pessoas, eu fui desafiado pelo Renato Kleshner, que era o editor, meu amigo, frequentava o Raiz, falou assim, Nelson, dá forma a isso no livro. Por quê? Para que as pessoas possam ouvir os reclamos responsáveis dos chamados desigrejados. E aí eu defini 7 categorias de desigrejado que você poderia aumentar, pela tua experiência, né? Desde aqueles que não quiseram mais nada do Evangelho, se descomprometeram com o Evangelho totalmente, fizeram uma outra opção de vida, desde aqueles que estavam e que foram machucados nesta caminhada, e o que me chamou a atenção, que grande parte desses machucados, quase 80% dessas pessoas fizeram referências à liderança de igrejas, a pseudos pastores, a abusos espirituais, e também por negarem o caminho de pensar a fé, de refletir a fé, só olhando a experiência apenas afetiva e não também racional. Então, as pessoas iam para as igrejas e não ouviam nada do púlpito de assuntos e realidades que elas estavam vivendo lá fora.
Era uma distância daquilo que estavam sendo ensinados e ministrados nos púlpitos com a realidade do dia a dia lá fora. É como se a igreja vivesse numa espaçonave dentro de uma realidade e não interagisse com ela. Eu me lembro que essa foi a minha reação quando eu conheci aquela igreja batista tradicional. Eu falava, de que mundo esse pessoal veio? O que eles estão falando? Né? O que eles estão cantando? Quando eu converti, o Gerson Ortega era dessa igreja, eles não sabiam o que fazer comigo, porque eu chegava com outras questões, das perguntas, me colocaram para cantar lá primeiro o tenor no coro, eu e o Gerson fomos cantar lá com Beca, tudo, né? E foi uma formação, mas eu e o Gerson queríamos fazer coisa para fora. O Gerson já estava na universidade fazendo medicina, a gente queria comunicar o evangelho para gente que não vivia dentro dessa realidade. Então, a instituição e a instituição das grandes denominações históricas, e eu concordo com aquilo que o Eugene Peterson colocou no início do seu livro, dizendo que os pastores, os líderes se prostituíram, seguiram a falsos deuses, os deuses do mercado da fé, e abandonaram a essência do evangelho. E começaram a construir um outro caminho que era mais religioso, que não tenha nada a ver com a mensagem de Jesus, do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, que não estava dialogando com a fé, com as questões dentro da sua realidade. E definir também, Carlos, uma sétima categoria de um desigrejado. Quem são? Aqueles que estão dentro da instituição religiosa, estão servindo nos cargos da instituição religiosa, mas não se sentem igreja. Não construíram amizades profundas para a vida toda, não partilharam a sua vida. São pessoas que servem uma instituição religiosa, mas não vivem a dinâmica do organismo de ser igreja, principalmente com a graça de Deus que tem sido, de alguma maneira, jogada para o lado. A igreja deixou de ser uma comunidade da graça. Ela deixou de ser. Ela acha que tem que acolher anjos. Não, a proposta é quanto mais humanos nós nos tornamos, nós vamos nos tornar mais parecidos com Jesus. As pessoas aceitaram a Cristo como o Senhor, aceitaram a Cristo como Deus, mas não aceitaram a Cristo como 100% homem. Perfeito. E é na humanidade de Jesus que nós conseguimos entender que o Evangelho é para mim, para você e para aquelas outras pessoas que nós convivemos fora dessa instituição. E agora a pandemia expôs isso. Por quê? Porque impediu o ajuntamento. Uhum. E todos diziam assim, não, é impossível ser igreja sem o ajuntamento, nós não podemos cultivar a fé de forma virtual. Hoje as pessoas estão orando virtualmente, estão estudando a palavra virtualmente, estão chorando virtualmente, e todo mundo está descobrindo, claro, não tem o abraço, não tem o afeto, a presença, Claro. mas Aquele que é calor, possível, aquele ambiente. mas que é possível sobreviver, como muitos sobrevivem hoje em países onde há perseguição, onde o ajuntamento não é possível, vivem da fé. Cultivado, às vezes, ouvindo um programa de rádio de longe e não tem ajuntamento. E estão vivendo da fé. Você me fez pensar aqui sobre um outro aspecto. Dentro Sim. do que a gente estava falando, pela condução que você está levando da conversa. Porque Sim. a gente estava falando, começando a falar do seu livro, Sim. comentando dos desigrejados e tal, Sim. e aí você trouxe para o contexto, né, que a gente está vivendo, essa Sim. conjuntura que a gente está vivendo de pandemia, onde a gente está mais distante, onde a gente está tendo que se conectar de outras formas, onde a igreja está tendo que se reinventar, onde a igreja está tendo que redescobrir, e Com se certeza. redescobrir como rede de solidariedade, está Com tendo certeza. que redescobrir sua presença, está tendo que redescobrir sua linguagem, Sim. está tendo que redescobrir um monte de coisas. Né? Sim. E está tendo que se repensar, está sendo obrigado. Porque quem não fizer isso, inevitavelmente vai morrer, não tem jeito. Como igreja, como proposta de igreja, vai morrer, porque vai estar respondendo perguntas que não estão sendo feitas. E as pessoas têm muitas perguntas, os questionamentos estão aí. Mas a dúvida que me veio à mente enquanto você estava falando é o seguinte: e os desigrejados nesse cenário de pandemia? Sim. O que você acha que muda no cenário dos desigrejados para quem não se enquadra nesse modelo?
Bom, eu vejo assim, muitas pessoas que estavam nos grandes ajuntamentos não voltarão para os grandes ajuntamentos. Porque o grande ajuntamento tem muitas igrejas hoje que tem milhares de pessoas e que você é mais um na multidão, você é mais plateia do que uma parte integrante do corpo. Muita gente vai procurar hoje comunidades menores, isso já está acontecendo no norte, no nordeste, pequenas comunidades que estão se unindo, se tornando uma só, até porque não estão conseguindo sobreviver nesse tempo. Claro. Então, eu acho assim, ou nós buscamos uma fé que vai construir relacionamentos de fato para o serviço a Deus, para os nossos caminhos de cidadania, de sermos uma comunidade que vai levar transformação na sociedade, ou nós não vamos mais cultivar uma fé profunda, vai ser uma fé alienante, vai ser uma fé do mercado da fé que está instalado, inclusive na adoração, que é troca, é troca. Olha, você vem aqui que você não sai daqui sem a tua bênção hoje, e estamos agora nesse momento de adoração. Os problemas vão ser todos resolvidos. Adoração que não é adoração horizontal de Tiago, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e ainda com uma vida de santidade, guardar-se incontaminado do mundanismo, mas estando no mundo, dando testemunho, sendo sal e sendo luz. E essa adoração que nós temos hoje precisa nos levar a uma vida exposta na sociedade e não nos tirar para um ambiente onde nós ficamos ali 60 minutos numa adoração zumbi, todo mundo assim, meio esquisito, esperando baixar alguma coisa, cantando coisas absurdas, que não tem nada com a fé proposta por Jesus no Sermão do Monte. É um negócio absolutamente doido. E a gente vive esse momento. Nós não ficamos só expostos a uma falta de saúde física. A igreja e a religiosidade, nesse momento, tem produzido insanidade. As pessoas estão se tornando insanas. O cara era lúcido antes de converter, converteu, foi para a instituição, ficou doido. Então ele vai querer uma fé que deixe ele doido, no mau sentido? Ele vai continuar fora dessa instituição. E a instituição, ela está em xeque hoje. Não as nossas heranças. Recebemos uma herança maravilhosa. Não a nossa mensagem, não nossas heranças, não os princípios e temos muita coisa. Isso. Mas você está tocando num outro aspecto importante, Nelson, que eu queria te perguntar. Queria te fazer trazer aqui um outro questionamento. Por quê? A gente está falando dos que têm fé, mas não se encontram mais nesse modelo, nesse formato tradicional. Eles vão caminhar para novas formatações, Não se enquadram aí. Mas, para além dos que têm fé, mas não frequentam igreja, aos que não frequentam igreja, porque não têm fé. Sim. Nelson, o que afasta, na sua opinião, que afasta as pessoas da fé? O que afasta hoje, vou ser bastante sincero, o que está exposto na mídia que não comunica, de fato, a essência do Evangelho. O que as pessoas estão vendo na mídia é uma caricatura da fé evangélica. Não tem nada a ver com a fé cristã, não tem com a nossa herança protestante, não tem a herança que traga para nós as bases de uma fé cristã que é possível ser vivenciada em todas as dimensões da nossa vida. Então, eu me lembro muito bem que o pessoal vivia aquele conceito, no dia que você se dedicar, tempo integral para Deus, você ia na igreja, o pessoal falava assim, puxa, eu queria ser como você, um evangelista, um pastor, porque um dia que eu puder dedicar a vida integral, e aí o Dr. Paul Stevens vem com o livro dele, Os Outros 6 Dias, e fala assim, você está querendo viver os outros dias, para quem você vive? É para o diabo? É para você? Todos nós somos chamados para viver integralmente para Deus. Nossa profissão, nosso chamado, nossa vocação, e estarmos presentes na sociedade para ser sal e luz. Se nós não vivemos em função da missão de Jesus, não a missão dos projetos personalistas de pastores.
Essa é a diferença. O cara fala assim, o pastor está me acusando que eu não sou comprometido. Você não é comprometido com o projeto personalista dele, mas você quer se comprometer com a mensagem de Jesus. Você quer ser igreja evangélica do reino. Howard Snyder, naquele seu livro Comunidade do Rei. Você pode ser instituição eclesiástica e não ser igreja do reino. Uhum. Você não prega a cultura do reino, você não prega a mensagem do reino, você não vive os valores do reino, você não é uma igreja que está pregando a implantação do reino de Deus. Você está tentando dar força para um projeto personalista de alguns e, lamentavelmente, que usam muitas vezes, você sabe muito bem, vendo o que está na mídia, as pessoas olham e falam assim, não, eu não quero ser isso aqui de jeito nenhum. Não quero, não. Mas quando conhecem pessoas sinceras, pastores e líderes sinceros, cristãos, que estão em lugares onde a mídia social não tem uma grande reflexão, você encontra comunidades nesse país que tem gente vivendo a pureza do evangelho. A face, eu diria, o Brega teve aqui esses dias, eu gostei muito de uma figura que ele usou, de um adjetivo que ele usou, né? Porque ele falou da face visível da igreja, que, como você bem coloca, que muitas vezes caricaturiza o evangelho, Sim. E de como essa face invisível da igreja, essa face anônima da igreja, esses milhões de anônimos que vivem a pureza do evangelho, a essência do evangelho, como eles influenciam a sociedade nas mais diversas esferas e atividades de uma maneira absolutamente transformadora. E uma coisa legal, Júlio, que eu coloquei no livro Sem Igreja, uma cidadezinha lá no interior da Paraíba. Aí a senhora falou assim, sabe, pastor Nelson, aqui na nossa cidade pequenininha, para o senhor ver, nós temos duas comunidades, uma católica e uma cristã. Mas sabe o que acontece? Esta igreja evangélica que está aqui, ela nos deu um sentimento de pertencer. O meu filho era drogado e não é mais. E ele serve aquela comunidade. A minha filha era prostituta. Ela agora é comprometida com Jesus. E aquela comunidade e nos acolheu e nos deu um sentimento de pertencimento. Isso é a coisa mais linda que tem da proposta de Jesus para a comunidade da fé. Nelson, a gente deu uma pincelada, e já que você tocou nisso, e já que você se emocionou com isso, conta pra gente como é que foi a sua conversão. Minha conversão foi fruto de, primeiro, o testemunho da minha mãe, Laura. A minha mãe, Laura, foi minha grande mentora e é o segundo compromisso que eu tenho, além de Jesus, na minha consciência todos os dias. Quando eu saio para o trabalho, viajando pelo país, trabalhando com gente, investindo meu tempo em pessoas, discipulado. A minha mãe foi meu grande testemunho de fé, porque foi a primeira pessoa numa família de 15 irmãos lá do lado do meu pai, 6 irmãos do lado dela, uma família de 72 primos de primeiro grau. Foi a primeira pessoa cristã. E através do testemunho dela, toda a nossa casa conheceu o Evangelho. Minha mãe foi essa primeira pessoa. A Marina, minha irmã mais velha, que mora na Alemanha, foi meu segundo exemplo. Foi no dia que se a Marina se converter, se entregar, sempre foi uma pessoa questionadora. Minha mãe nos ensinou a ter senso crítico. Toda a nossa família tem um senso crítico apurado, sempre avaliar bem as coisas. A minha irmã converteu-se também. A minha mãe deu um testemunho para o meu pai até o final da vida. Meu pai era daqueles que resistiam ao Evangelho, que perseguia a minha mãe por causa dela ter se tornado cristã. A família também falava que a Laura tinha ficado doida, e a minha mãe amando essas pessoas, retribuindo o mal com o bem, críticas, com uma vida de serviço. A minha mãe deu um testemunho onde todos foram convertidos a Cristo. Meu pai se converteu a Cristo antes de começar a ser acometido, já começando a se acometer de Alzheimer. Ele morreu de Alzheimer. E a minha mãe brinca que ele se entregou a Cristo perto de 17 vezes. Ele se esquecia que tinha se entregado, então foi se entregando várias vezes.
E a minha conversão foi aos 17 anos. Eu questionei bastante, avaliei bastante o conteúdo da fé cristã, tinha uma herança católica, eu tinha uma vizinha que era missionária dos Testemunhas de Jeová, que foi minha amiga de estudo, né, de ginásio e um pouquinho de colegial. Então, eu convivi também com eles tentando me evangelizar para ir para o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Eles, obviamente, ficaram frustrados porque eu acabei me entregando à fé cristã, né? E fui sensibilizado no momento de decisão, exatamente naquele momento de crise, né? Deus usou músicas para sensibilizar meu coração e eu saí de um show que eu fiz no Círculo Militar e me entreguei a Jesus às 3 horas da manhã, do dia 26 de julho de 1972. E fui batizado às águas no dia 27 de novembro do mesmo ano. Os líderes da igreja não queriam me batizar porque achavam que eu não tinha muito me convertido. Usava cabelão, barba, cabelo comprido, tocava guitarra, né? No início da conversão, vendi minha guitarra porque achava que não podia usar aquela guitarra para a glória de Deus, né? Mas eu já era pecador, tinha uma outra guitarra, que era uma Fender branca, que ficava escondido lá no quartinho da empregada em casa. E aí, quando eu ganhei essa visão, que eu não precisava vender nada, podia usar para a glória de Deus, eu toquei no dia do meu batismo com um pedal histórico dos guitarristas, um Big Muff P, toquei Vencendo Vem Jesus. Uau, 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 uau. Pô, Nelson, que história linda, velho. Que história linda. Uau. Escuta, deixa eu respirar aqui, respirar 10 segundos, tomar fôlego aqui. Você acompanhou algumas das lives. E a gente tem um segundo momento, que é esse que a gente está entrando aqui agora, que é o momento do pinga-fogo. Ok. Eu brinco que é o paredão do bem. É o paredão do bem, onde a gente... Já estou com a minha aguinha aqui para apagar o fogo de vez em quando. Eu te provoco, você reage, mas a gente Tudo vai bem. jogando vôlei. Eu levanto, você corta. Tá bom, beleza. Não precisa ser monossilábico, né? Mas também não vale grandes digressões. Tem que dar a medida certa, porque aí... Tá, deixa eu falar mais uma coisinha que você não sabe. Tá? Esse agora é o nosso momento de intervalo. Claro. O meu pai era brisolista. O meu irmão também. Boa, E eu seu pai, fiz parte da fundação do primeiro núcleo do PDT aqui nas Perdizes, junto com um sociólogo, Luiz Paulino. olha Não sei isso, se não você lembra. acredito. Olha isso. Então fiz parte da fundação do PDT aqui em São Paulo. PDT. Live de descobertas. Ó, o pessoal já tá mandando foguinho aqui, ó. O pessoal tá querendo fogo, tá elevando a temperatura aqui. Nelson, Fala. compositor ou escritor? Compositor, mas caminhando para os próximos anos mais de escritor. Graças ao encorajamento constante da Mundo Cristão e da W4 Editora, do Wander e da Ana. Grande Wander. Ele passou por aqui. A Ana também. Pastor ou músico? As duas coisas se misturam, mas hoje eu diria para você que a música é mais um instrumento de cuidado e de pastoreamento de pessoas do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que por causa da vocação pastoral, da maneira que eu entendo, o lado músico foi até prejudicado um pouquinho. Eu poderia ter me tornado um músico muito mais do que eu já fiz, e com possibilidades, porque Deus me deu a oportunidade de estudar vários instrumentos, mas eu sei que isso não aconteceu por causa de uma decisão de não rejeitar o chamado de Deus para cuidar de pessoas. E a música
ela tem sido esse cuidado com as pessoas quando houve uma composição minha, feita em contextos, inclusive em hospital, que eu tenho ajudado bastante, trabalho lá com a Eleni e tudo. Só não As vale pessoas samba, falam só não vale samba na UTI com a Eleni, Ah! tá? Você soube dessa história, né? Agora conta, né? Não vale, não, agora vale vou contar. interna no Pinga Fogo. Hospital Cruz Azul, lá da Polícia Militar, a Eleni tem um trabalho contínuo ali, de uma base, né, da capelania hospitalar, e nós fomos visitar a UTI. Fomos visitar a UTI, visitamos em vários lugares, ela entrava numa, ela dava uma palavra, na outra eu dava uma palavra, cantávamos uma música, dava uma palavra, e na última da UTI, pensa só, no herança afrodescendente 2x4, assim, né? Quase não cabia naquela cama hospitalar. Ademarzão. Exatamente. Aí nós entramos ali e tal, a Eleni falou assim, com licença, nós poderíamos entrar, cantar uma música para o senhor e deixar uma palavra? Ele todo desconfiadão, bem assim, com aquela voz gutural, se for rápido, pode. Aí eu olhei para ele e falei assim, bom, você gosta de samba, né? Eu falei, o cara virou para mim e disse, o que tu acha com esses dois? Aí eu comecei, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba me criei, e do danado do samba nunca me separei. Só que eu cantei ali, porque eu falei assim, quem não gosta de samba, bom sujeito não é ruim da cabeça ou é fraco da fé. Aí ele virou assim pra mim, né, ele do lado, né? Tu é do ramo. Aí cantamos lá umas 2 músicas, sambão, que ele gostava, tal. Cara, estou muito tocado, muito obrigado. E aí Eleni, com herança presbiteriana, acompanhando, porque depois eu tive que vir, né? Só o poder de Deus pode mudar meu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. Não vê que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. O cara ficou tão emocionado, tão tocado, que ele falou assim, repete lá aquela tua primeira música que você tocou. Eu que vou completar agora. Eu comecei, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é ruim da cabeça. Aí ele interrompeu e falou assim, agora eu completo. Ou de Cristo não é. Muito bom, cara. A gente nunca mais esqueceu disso. Primeira vez que Eleni Vação, com herança presbiteriana, cantou um sambinha. Sensacional. Cara, tem tanta gente querida aqui na live. Olha, tá a Ana indo. Olha, o casal Leoto. Que legal. Olha quanta gente querida chegando aqui. Gente, o pastor Alain Brizotti, o Luiz Matos, queridaço. Nossa, maravilha. Raquel Savicas. Gente, por aí vai. Tem muita gente querida aqui. Alain Brizotti, faz tempo que eu não o vejo. Um grande abraço a ele também. Luiz Matos também. Muita gente querida por aqui. Bom, vamos em frente, vamos em frente. Vamos no Pinga Fogo. Ser parente do Guilherme Arantes, é? Sim, nós temos a mesma herança, a mesma raiz histórica. Nós dois somos descendentes do padre Lima Verde do Ceará. Ele que começou tudo. Era um padre bastante próspero, que teve 6 filhos.
E o Guilherme Arantes é da mesma linhagem. Então, nós somos parentes, temos aqui o nosso livrinho genealógico, estamos lá na mesma árvore genealógica. Eu encontrei com ele num show, fui com a Carla, eu contei toda a história, né? Lembrei, né, dessa história para ele, e era um momento que ele estava a cara, mas a cara do meu irmão. Eu falei assim, os dois de óculos, eu falava assim, nossa, esse daqui tem a mesma herança do padre mesmo. Entregou. A herança genética tá aí. Ó, tem um amigo queridíssimo, o Nelson Santos, tá bagunçando com a gente aqui, ó. Não sou famoso, mas sou fã do Nelson. Ô Nelson, é famosíssimo, Nelson. Já na próxima vez que eu te encontrar, vou pegar seu autógrafo, velho. Em frente. Ó, seguinte. Presta atenção nessa lista, que inclusive está no seu site, e escolha um nome dela. Guilherme Quer Neto, Gerson Ortega, Jorge Camargo, Sérgio Pimenta, Jorge Heder, João Alexandre, Volô, Jairinho, Ademar de Campos, Aristeu Pires e Azaf Borba. Você escolhe o... Todos os candidatos. Não dá, porque com cada um tem uma história linda construída. Eu não estaria aqui hoje se não fossem as orações da minha mãe, das minhas irmãs, convertidas a de mim, e do Gerson Ortega. O Gerson orou pela minha conversão e os primeiros anos de conversão nós partilhamos juntos na mesma comunidade. Saindo dali, duas pessoas foram muito significativas para mim. O Dimas Pesato, que foi missionário de Vencedores, e o Guilherme, que eu conheci em Vencedores. Sabe que a Janice, esposa do Dimas, foi minha primeira professora de inglês, cara. Olha só, eu fiz uma live há 2 sábados atrás para a igreja deles lá dos Estados Unidos. Foi maravilhoso. Então, história assim muito bem construída. Do Sérgio, eu conheci o Sérgio junto com o Guilherme Quer, numa igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, e dali se iniciou uma amizade assim que perdura até hoje. Eu tive a oportunidade de celebrar o casamento dos seus 2 filhos. Ele andou muito próximo. Foi um dos irmãos que mais compartilhou o coração encaminhado dos projetos. Com o Grupo Semente fizemos uma caminhada maravilhosa e Deus o levou muito cedo, mas eu sinto falta do Sérgio até hoje, né? Canto as coisas dele todo fim de semana, conto para as pessoas quem ele foi. Jorge Heder, uma outra história lindíssima, uma pessoa leal, uma pessoa simples, um cirurgião dentista que ouvia coisa brasileira, que tinha a veia de Van Lins, que tornava as músicas de uma maneira tão singela. Jorge Heder, eu admiro ele pela pessoa que é, um amigo que eu sinto muita falta. Esses dois, assim, o tempo todo, marcaram a minha vida, nossos filhos, amigos, né? E outros que você citou, o Paulo César e o Jairinho foram minha primeira contato. Depois da minha conversão, eu fui treinado lá na Estância Palavra da Vida, na equipe de treinamento, e conheci o Quarteto Palavra da Vida, Paulo César cantando, Nilma cantando, o Jairinho cantando. Depois tive a oportunidade de caminhar perto dele quando ele estava com o Grupo Elo, Jairinho. E isso é uma coisa que você não sabe. Na semana que eu tinha decidido entrar no Grupo Elo, Deus o levou. Mentira, sério? Cara, você não vai acreditar. Eu me lembro do dia do acidente do Jairinho, porque eu estava com o meu pai. Eu me lembro que a gente estava em casa, na sala de casa. Eu me lembro quando tocou o telefone e veio a notícia. Isso. Ligaram para o meu pai. Eu não sei se foi o pai do Jairinho, enfim, eu não me lembro quem, mas ligaram para o meu pai. Eu lembro o choque do meu pai ao receber a notícia. O Jairinho tinha acabado de falecer num acidente de automóvel. Isso. E no final de semana anterior, nós tínhamos decidido entrar no Grupo Elo. Eu tinha não sabia disso. Eu tinha feito uns 4 eventos com ele no momento próximo da morte dele. E foi nesse final de semana que eu mostrei a música do Salmo 96 e ele fez o arranjo da música que nós gravamos em Vencedores por Cristo.
glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Eu deixei essa notinha, se você pegar a bolacha lá do Louvor 3, está lá, arranjo feito por Jairinho Gonçalves, pouco antes de partir. Nossa, essa faz parte da trilha sonora da minha vida, cara, que saudade. Então você percebeu como é difícil fazer... O Jorge Camargo, nós acolhemos ele ainda, acho que com 18 anos, do Grupo Semente. Convidei ele para participar, né? Aí ele falou assim, bom, o que vai sobrar aqui para eu tocar? O Pimenta tocava violão, você tocava guitarra e violão, o Marcos Luna com sax, o Hélio, as meninas cantando, Carla, Sônia, Miriam, e só sobrou o contrabaixo para mim, então vamos nessa. E ele andou com a gente esse tempo todo, depois, né, foi lá para Vencedores, Missionário de Vencedores, e o João eu conheci, já em Vencedores, né? Ele até conta a história de uma viagem que nós fizemos de São Paulo, ele veio dormindo no banco de trás, e eu e o Guilherme indo para Campinas, né? E ali começou uma amizade excelente. Então é difícil dizer quem, todos eles são importantes e significativos. Boa. Bora de volta, pinga fogo. Arte engajada é arte ou ideologia? Não, toda manifestação de arte ela tem algum engajamento, seja de espiritualidade, seja de filosofia, seja de cosmovisão do autor e como ele interage, como ele expressou essa arte. O problema é que nós olhamos engajamento com essa distorção polarizada que nós temos hoje de cidadania e de ação política, que é um negócio doido. Os caras ainda querem achar que o cara é de direita ou de esquerda, é progressista, não é progressista, não, se não é progressista, é comunista, quer dizer, é de uma infantilidade absurda, de avaliação doida, mas a igreja está vivendo isso. Sim, sim. Nesse sentido, o engajamento dos discípulos com a mensagem de Jesus e que expressaram na sua missão, que também foi criativa, está lá o resultado. Está lá no livro da Mundo Cristão. Vamos olhar a história dos mártires. Você quer fé mais engajada que essa? Ah, não, nós queremos o Evangelho, porque o Evangelho promete o quê? Promessa de Jesus, a conversa de Jesus em Lucas capítulo 9, eu não tenho onde reclinar a cabeça, vamos? Não é barganha. Ou você se engaja, ou você assume ser identificado com a cruz, ou então você vai viver uma fé absolutamente alienada, que vai servir por alguns momentos, e daqui a pouco você vai procurar outra espiritualidade não vai satisfazer nenhuma. Boa, boa. Ó, o Luiz Matos está pedindo para você tocar Barnabé Natural de Chipre. Segura aí, segura aí. Segura que tem o final. Essa é das minhas favoritas. Segura aí, segura aí. Arte cristã, é? Arte cristã é uma arte que expressa valores cristãos. Ela pode ser feita por cristãos e também pode ser feita por não cristãos, mas que expressam os mesmos valores. Não é um acorde maior espiritual ou um ré menor pecaminoso. Não, não. Arte é arte. A arte não precisa de justificativa, diz o livrinho do Hans Huckmacher. Ela é a expressão da criação e da criatividade de Deus. Todo ser humano faz arte porque Deus deu essa capacidade criativa. Portanto, qualquer ser humano faz arte porque Deus o capacitou, mesmo que o artista não acredite nesse Deus que deu a capacidade a ele. Sempre será uma expressão divina em seres humanos. Os Sons do Coração, além de ser um programa de rádio, é também um acervo geracional, para que as pessoas não percam as suas referências. Eu me lembro muito bem o Dr. Shelley dizendo que quando nós perdemos as nossas referências, as nossas heranças,
o que recebemos, de onde saímos, nós vamos perdendo a nossa identidade e nós não sabemos mais quem somos. Boa. Confraria das Artes é? Uma oportunidade de cuidar de músicos que não se sentem e não se sentiam bem na experiência comunitária, e todos aqueles que passaram por lá foram cuidados, foram encorajados a fazer arte junto com anunciar o Evangelho de Deus. Então, é uma confraria. Já tivemos 5 formações e se você conversar com todos eles, é um grupo que não tinha CNPJ, não tinha uma razão social, mas se falarmos assim, vamos para tal cidade, vamos, já estamos juntos e vamos lá e vamos ministrar, falar sobre arte, falar sobre criatividade a serviço do reino de Deus. Uma provocação, vai. Se a arte é um caminho para tornar o Criador conhecido, a ausência da arte é? A ausência de consciência da vida. A pessoa perde a sua consciência de existir. Porque todos nós somos expressão da criação e da criatividade de Deus. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. E quando nós perdemos a compreensão de sermos imago Dei, nós nos desfiguramos e perdemos a consciência da própria vida. Outra provocação. Eugene Peterson ou John Stott? Eugene Peterson foi a continuação do que John Stott trouxe de significado para os primeiros 30 anos de conversão. John Stott foi toda a minha base, junto com o Dr. Russell Shedd, com C.S. Lewis, foram os que deram mais chão para mim. E o Eugene Peterson, junto com o Dr. James Houston, mais até o Dr. James Houston, foi o resgate do meu coração e da minha vocação. Boa. Por quê? Esgotamento. A religião e a fé cristã me trouxe esgotamento, me fez perder o brilho nos olhos, a paixão por Jesus e pela sua causa. E o Dr. James Houston, Eugene Peterson, principalmente esses 2 homens, me ajudaram a recuperar o brilho nos olhos e a paixão por Jesus e pela arte. Uau. Bom, já que falamos disso, um livro. Para mim, sempre será leitura obrigatória, pelo menos uma vez por mês, a mensagem do Sermão do Monte contra a cultura cristã, de John Stott. Qualquer livro do Dr. Houston e de Eugene Peterson, por favor, não percam. E um bastante significativo do Dr. Paul Stevens, que fala sobre as disciplinas espirituais. Eu tenho até a capa dele aqui, mas me deu um branco total aqui agora. Olha quem está aqui enquanto você está procurando. Olha quem tá Disciplinas aqui. para o coração faminto, lembrei. Boa. Olha quem está aqui. Sarinha Renata. Ai, como amo. Amo essa menina de paixão. Passou Deus abençoe. Aqui, voz linda. E, ó, gente, as melhores dicas de música desse Instagram estão lá no perfil da Sara. Ó. Sarinha, tá mandando bem demais. Bem demais. Bom, em frente. Feijoada, churrasco ou comida japonesa? Os 3 na sequência. Doce de abóbora ou bananada? Os 2 também. Doce de abóbora é o preferido do meu pai, que passou, e a bananada. Incrível. Bananada tem a ver com o período que eu morei em Santos, quando pequenininho. Morei ali no José Menino, pertinho da Vila Belmiro, e assisti o Pelé jogar, mas meu coração se esverdeou. E eu tomava sorvete na mesma padaria que o Ed René tomava 10 anos depois, porque ele morou ali também, na mesma redondeza, e a gente não sabia. A gente não sabia. Então, passava lá, descia lá do Morro Santa Terezinha, uma senhora que tinha lá os seus 120 quilos, e passava todo final de tarde
bananada e cocada doce de leite. E todos nós saímos assim correndo para comprar nossa bananada. Coisa boa, coisa boa. Eu sou do doce de abóbora, velho. E vou te Tá falar, vendo? uma coisa que talvez você não saiba. O É. melhor do mundo, quem faz é o meu velho. O doce de abóbora que meu pai faz é espetacular. É isso aí. Então, Incomparável, nossos incomparável. pais são bons de cozinha. Manda muito bem. Lennon ou McCartney? Os dois, Lennon e McCartney, significaram. Se eu não vou poder mostrar aqui agora, mas eu vou mostrar, vai. Boa, boa. Ah, que legal! Que No outro legal. quarto também, a minha referência. As minhas referências musicais. Apesar de eu não ter adotado Let It Be, são até hoje as grandes influências de mentalidade, junto com o Bob Dylan. The answer, my friends, is blowing the wind. Rock ou jazz? Oi? Rock ou jazz? Olha, alguém diz, o Alex Dias Ribeiro diz que eu sou um roqueiro enrustido. Então, rock e depois o jazz, porque convivi com meu irmão, que era um jazzista excepcional e aprendi a gostar das referências deles, desde Bill Evans até Oscar Peterson e tantos outros. Tropicália ou Clube da Esquina? Clube da Esquina. Ah, é isso. Apesar de não abrir mão de Gilberto Gil, de jeito nenhum, e nem um domingo no parque. E aí é uma coisa interessante, essa aí é uma história que eu já contei. O meu irmão me levou para assistir um show de um grupo que ia fazer um show aqui na GV. E eu não tinha idade para entrar, ele comprou o ingresso e falou, você vai entrar comigo. Aí nós fomos assistir. Carlos, tinham mais ou menos de 20 fileiras, tinham 3 fileiras. 3 fileiras. Eu não sei se não divulgaram, eu não sei o que aconteceu. Só sei que eu entrei, sentei lá, aí começa e entra lá no piano tipo apartamento. Wagner Tiso, Lô Borges, Milton Nascimento, Nelson Ângelo. Eles vieram fazer, os caras estavam nascendo. E o meu irmão falou assim, ó, gruda que esses caras valem a pena. Esses meninos prometem. E o Milton já tinha feito um baita sucesso no festival, né? Mas eu não sei o que aconteceu. 3 fileiras para assistir todo esse pessoal. Eu me senti assim, com uma plateia quase que especial. Foi lá que começou o meu respeito pelo que foi feito no Clube da Esquina. E eu considero, e falo isso nas minhas palestras, que essa geração, Guilherme Kerr, Sérgio Pimenta, Carlinhos Veiga, Volô, Aristeu Pires, Jorge Heder, João Alexandre, Jorge Camargo e todos esses que estão chegando mais aqui agora, nós éramos o clube da outra esquina. Boa, 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 boa. Uma missão inesquecível foi? Foi um ano de viagem, que foi o meu seminário, onde eu conheci mais a Carla, me tornou-se depois a minha esposa. Foi a viagem da 17ª equipe, quando viajamos um ano de Porto Alegre a Fortaleza, numa parceria com a ABU. Foi um trabalho em parceria e para que nós falássemos de Cristo durante o ano todo, nas praças públicas, nas faculdades, nos centros comunitários, não só nas igrejas. Então nós fizemos esse ano e foi esse ano significativo para aquele grupo e eu creio que para a expansão do Reino de Deus em muitos cantos nesse país. Ó, Lambrizotti mandou bem. O Clube da Pedra de Esquina. Gostei, gostei. Boa, boa, boa. Gostei. E o dia mais inesquecível da sua vida foi? Eu acho que o mais significativo foi do meu casamento. Esse foi o mais significativo. Os outros dois, com um sentimento absolutamente diferente,
foi a morte do meu pai e a morte da minha mãe, que eu estava no Canadá quando ela faleceu. Eu vim para cá um mês antes, pude fazer a minha despedida, mas eu estava longe. Então, esses foram dias que foram muito significativos. Mas eu acho que o mais significativo foi o dia do meu casamento com a Carla. Fizemos 40 anos de casados esse ano. Meu parabéns. E fomos presenteados, né, com esta herança maravilhosa do Senhor, que é a Karen e o Natan. O que te alegra é? O que me alegra é me sentir fazendo o que eu deveria ser e fazer. Quando eu estou fazendo e sendo aquilo que Deus realmente preparou, é alegria para todo lado. A maioria das minhas fotos que o pessoal tira, eles dizem que eu estou sempre sorrindo. E acho que a alegria é também uma característica do meu jeito de ser, junto com a melancolia do artista. Olha que legal, olha que incrível. O Gedeon está aqui, está falando o seguinte, ó. Lembro como se fosse hoje, da primeira vez que eu vi o Vencedores por Cristo. Em 75, em Fortaleza. Marcou minha vida para sempre. Olha que louco, cara. Coisa Que maravilha. incrível. Cava... Vai ver que foi lá em 75, não sei. Ah, é verdade, é verdade. Nós fizemos meu irmão tá por aqui fizemos também. um show na praia de Iracema, nunca esqueci. Já que a gente falou que te alegra, e o que te aborrece? Te aborrece é? A fé fingida. A incoerência do discurso com a prática que eu vejo hoje. E não pensem que é o meu senso crítico só com outros, porque eu sou o maior crítico das minhas próprias ações ou das minhas omissões. Mergulhar nas profundezas do oceano ou subir no topo do Burj Al Khalifa, lá em Dubai, aquele prédio do Dubai, e olhar do alto dos seus 828 metros para o mundo lá embaixo. Mergulhar no mar. Eu sou da época de o mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. O mar, para mim, se você falar para mim, sai de casa do isolamento, aonde tem uma aguinha e podendo ver o mar, É para lá. É para lá, com certeza, é para lá. Roberto, Marina e Dora significam para você? Eu acho que aqueles que mais me desafiaram relacionalmente. Eu vivi uma juventude, apesar de morar junto com o meu irmão, de tocar como ele, como músico, vivíamos um distanciamento por causa da fé. Hoje não. Hoje nos aproximamos por causa da fé, mais do que da música. E Marina e Dora também, minhas duas referências para conviver com as minhas virtudes e com os meus defeitos. Natan e a Karen são? São herança do Senhor mesmo, sabe? Assim, foi aquilo que sentimos eu e Carla, desde que nós recebemos esta herança do Senhor, de ajudarmos eles a conhecerem esse Deus, esse Jesus, a colocarmos como as flechas no arco na direção certa, e que eles pudessem decidir em seguir a Jesus por virem na nossa vida também esse compromisso. E o que eu posso dizer para eles é que eles viram esse compromisso, servem a Deus, eles se relacionam com muito mais gente do que eu acho que eu já me relacionei. É impressionante, cada um com as suas características. E o Natan, ele conseguiu absorver muito das minhas heranças musicais. Yes, Phil Keaggy, Focus. Ele
todas as referências, desculpe aí, gente, Led Zeppelin. É, ele foi ouvir tudo isso e ficava impressionado. Eu falei assim, gente, como esses caras tocavam? Que herança que esses caras trouxeram, e ele é guitarrista também, né? Transita muito nisso. E a Karen, ela é a amiga que todos gostariam de ter. Acolhedora, sábia, criativa, e é o significado do nome dela, pureza, pura. E a Carla? A Carla é? A Carla é a pessoa que mais me conhece, mais comprometida comigo, com os erros e com os acertos. É a pessoa que eu gostaria, nos próximos anos, inclusive, de focar mais os sonhos dela e os nossos sonhos. Eu acho que nós temos muito para viver ainda e para desfrutar do amor que nós temos construído nesses anos todos. É a pessoa mais leal e mais séria com Deus que eu conheço. Nelson, as 5 últimas, VaptVupt. 5 últimas aqui, que são a assinatura da live. Tá, se você não perguntar qual vai ser o meu candidato à prefeitura, tá bom. Daqui a pouco te pergunto qual vai ser o candidato a vereador. Já peço teu voto. As 5 últimas para fazer a assinatura da live. Se você fosse um personagem bíblico, sim, que personagem você escolheria ser? Essa é uma boa pergunta, mas eu acho que, tirando a veia do salmista, né? Eu já tive a oportunidade de musicar vários salmos, eu provavelmente me identifico muito mais com Tiago. Tiago, eu estou cada vez mais mergulhado nisso. Fé sem obras, ela é absolutamente morta. E o meu grande desafio é viver Tiago, capítulo 2, versículo 8, que é a lei do reino. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E o texto diz, se estivermos fazendo isso, nós estamos vivendo a lei do reino. Invertendo. Um personagem bíblico que você jamais queria ter sido. Pedro. Por quê? Porque eu sou ruim de pontaria, acho que eu cortava a cabeça em vez da orelha. Muito bom. Nelson, uma cena bíblica, um episódio bíblico que você gostaria de ter visto ou de ter participado? Eu acho que tem a ver com a minha... Eles dizem, né, que a minha vocação também foi transitar nesse universo da adoração, foi o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Porque toda vez que eu revisito esse diálogo e vejo a amplitude de significados para você entender quem são aqueles que o Pai procura como verdadeiros adoradores. Eu sou bem sincero para você, Bezerra, a segunda coisa que me aborrece hoje chama-se mercado gospel, tá? Não vamos entrar nas nuances, mas é insuportável. Quando eu penso hoje em adorar a Deus, eu tento fugir desse universo. Então, essa adoração que o Pai procura, que ele encontrou no coração de uma prostituta, de rendição, de disposição de beijar os pés daquele que ia adorar, de tomar uma água que ia de fato saciar a sede existencial dela. E eu estou buscando hoje ser essa pessoa, não importa o preço. Eu acho que essa confissão eu já tinha feito lá com 17 anos, mas eu sinto que eu tenho que fazer agora. Que adorar a Deus em espírito e em verdade não é somente com sinceridade no coração, mas é na verdade que o John Stott diz quando fez a exegese desse texto.
é numa pessoa que é a verdade, é na verdade do Evangelho. Se eu não estou vivendo o Evangelho, eu não vou conseguir adorar a Deus. Eu não serei essa pessoa que o Pai está à procura. E as implicações hoje, nós precisamos, de novo, eu recomendo, precisamos reestudar a mensagem do Sermão do Monte. Eu creio que muitos pedaços daquilo lá nós não entendemos ainda, e nós não queremos aquele sermão na sua integralidade. Porque viver aquele evangelho significa nós não estarmos de bem com a galera, nem com as instituições eclesiásticas, nem com esses líderes ou pseudo-líderes que nós temos hoje. Estão vendendo a fé cristã irresponsavelmente. Hoje eu passei rapidamente dessas mídias, canais, e quando vi o cara vendendo o evangelho assim, literalmente com o chamado coach de prosperidade. Meu Deus. Cara, que loucura isso. Que loucura isso. E aí eu sou daqueles, coloquei isso no tweet outro dia, eu sou daqueles que oram para que Deus tire programas de televisão, programas de rádio do ar, porque será um grande benefício para o evangelho se isso acontecer. Invertendo de novo, a última bíblica, uma cena bíblica ou um episódio bíblico que você jamais queria ter visto ou ter participado. Olha, eu não queria ter vivido naquele momento do livro de Atos onde aconteceu a dispersão. Eu não queria ter vivido naquelas primeiras comunidades que sofreram uma perseguição muito grande. Eu já tive uma experiência em Moçambique, no meio da Guerra Civil, vi uma nação ali esperando uma libertação de Deus mais de 30 anos. O que eu vi nos olhos de moçambicanos naquela época era nenhuma luz, nenhum brilho, nenhuma esperança. Na perseguição, o evangelho é depurado e a fé é de fato provada e depurada num nível que nós não imaginamos. Então, eu acho que se fôssemos convidados para uma celebração num país onde há de fato perseguição, não essa bobagem de cristofobia que nós ouvimos esses dias, eu acho até um escárnio quando se fala em perseguição religiosa no Brasil, perto dos lugares onde essas pessoas já foram, por causa da cruz, como aquele momento da Síria, aquela mulher identificada com a cruz, com seus filhos pendurados, enforcados na sua cintura. É um escárnio, uma ofensa a Deus. Quando nós estamos num país onde a igreja evangélica usufrui das benesses do poder, se dizendo perseguido. Então, naquele primeiro momento onde houve muita perseguição, eu não gostaria de ter vivido. Porque acho que foi o primeiro movimento de uma igreja dispersa, foi um primeiro movimento de perseguição àquela igreja que nascia e que, de alguma maneira, também Barnabé estava ali, presente como ajudador, cooperador. Nelson, a última antes da palhinha. Pandemia é? Uma oportunidade de aprendermos a buscar a Deus no secreto do quarto. O que nós fizemos e fomos levados a misturar por causa do excesso de lives e do excesso de programas por internet, nós transformamos o nosso secreto do quarto num encontro aberto. Então, hoje nós precisamos descobrir em que quarto ou em que outro secreto nós precisamos buscar a Deus, para que Deus fale ao nosso coração, para que a gente se aquete, para que a gente fique quieto. Porque enquanto nós estamos em isolamento, a palavra de Deus continua livre, o Espírito Santo continua livre, as testemunhas do Senhor estão espalhando o amor de Deus, inclusive neste momento de solidariedade,
então nós deveríamos ficar um pouquinho mais recolhidos, porque Deus sabe o que está fazendo. E é o momento para nós conhecermos o nosso próprio coração, depurarmos a nossa espiritualidade. E quando alguém chegar e falar assim, fomos vacinados, podemos voltar, a gente pare para pensar e fala assim, voltar para onde? Fazendo o quê? Talvez eu não volte mais para o que eu estava fazendo e vou refocar os meus próximos anos, porque no secreto do quarto eu consegui discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes que pulam dentro do nosso coração e que querem ser voz da consciência, inclusive aqueles que estão mergulhados hoje em trabalhar com a inteligência artificial. O meu algoritmo, quem conhece, é aquele que me criou. Amém. E ele sabe quem de fato eu sou e o que eu preciso ser. Boa. Boa. Grande, Nelson. Que live, irmão. Que live. Que pena ter que acabar. Que pena ter que acabar. Mas vamos acabar aqui no alto. Manda uma palhinha pra gente, vai. Essa eu já sei que eu não posso cantar, né? Quando surjo ao viver de... Essa eu não posso. Essa eu sei que eu não posso. Essa eu sei que eu não posso. Vai cair o sinal, vai cair o sinal. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Eu só vou lembrar, porque a pessoa me pediu ali no meio, né? Pelo menos o coro, né? Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamaram de José as consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Ai, eu amo essa música, cara. Vou te fazer um pedido final, porque tem uma, não sei nem se você sabe disso, mas tem uma música, a música do Ademar, que eu mais gosto. Sei. Eu mais gosto na versão que vocês fazem juntos, que é Amigo de Deus.
E eu acho que é uma música incrível para a gente encerrar uma live nesse período de pandemia. É um lembrete que me vem aqui à mente. E O estando junto com lançamento você, desse disco, você cara, lembra? matar a saudade de Foi? você aqui virtualmente hoje foi muito especial para mim. Que papo, que inspiração, velho. Te reencontrar e te ver tão firme, tão focado, tão inspirado e tão inspirador, para mim foi muito especial, muito especial. Amém. Amém. E poder te ouvir, trazendo essa mensagem, lembrando a gente dessa mensagem do amigo de Deus, Sim. seria fechar a noite com chave de ouro. Eu acho que isso aí, acho que é uma característica da nossa história, da nossa família. Nós aprendemos a construir amizades. E lembrando, né, daquele bispo cisterciano do século XVII, Henri de Rivaux, ele parafraseou o João dizendo: Deus é amizade. E quem permanece na amizade, permanece em Deus. Amém. Eu não chamo vocês mais de servos, disse Jesus, João 15:15, mas eu chamo vocês de amigos. O meu projeto, o meu amor é muito mais nobre. Eu não quis transformar vocês apenas em escravos ou em servos. O que eu desejava mesmo, e vim para destruir as barreiras de inimizade, é para nós construíssemos um relacionamento de amizade e de intimidade. O Ademar me honrou podendo gravar, fazer os backs dessa gravação original no lançamento. Maravilhoso. Foi uma experiência que eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Coisa linda, Nelson. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço, Júnior. Valeu, hein, meu? Obrigado, meu. Que coisa Eu boa. que agradeço. Deus te abençoe aí, a sua família também, tá? Vamos continuar aí firmes com as mãos no arado e servindo a Deus e esse povo todo que está aí com desafios de sobrevivência e de terem uma dignidade de vida. E nós podemos, certamente, com o Evangelho de Jesus, trazer esse encorajamento e tentar fazer com que a carne se apodreça não tão rapidamente. Amém. Boa. Obrigado, viu, mano? Um beijo para você, beijo para Carla, para os meninos, para o Natan, que eu sei que está longe, para Karen. Valeu. Enfim, beijo para vocês. Pessoal, beijo para vocês todos que ficaram com a gente até agora. A live fica gravada youtube.com/CarlosBezerraJR Oficial. A gente vai disponibilizar ainda essa semana aqui no canal no YouTube. E nas próximas semanas a gente vai disponibilizar nos canais
nos canais de podcasts, em formato de podcast, nas plataformas de podcast, Deezer e no Spotify, tá? A live de hoje, gente, você que chegou só agora, imperdível, tá? Imperdível. Beijo para todo mundo. Nelson, mais uma vez. Beijo, Abraço. boa noite. Valeu. Até mais. Se cuida. Até. Você também. Tchau.